gente está na véspera de um acontecimento muito importante. Na verdade, provavelmente é o evento mais importante celebrado, que é o Natal, o nascimento de Jesus. Não na véspera, mas na Bíblia é descrito esse evento, esse nascimento. Dos, dos quatro evangelhos, em três evangelhos, eles descrevem o nascimento de Jesus. Eu acho que todo mundo já conhece, ou não? A história ou não? Como ele nasceu, onde ele nasceu. Essa história já é conhecida por todos. Mas eu estava lendo um pouco desses quatro evangelhos. Em Marcos não fala sobre o nascimento dele. Em Lucas e em Mateus ele fala desse detalhe. Desde antes dele nascer, como ele, como Maria ficou grávida e todo o sofrimento que eles passaram. Mas alguém de vocês já leu sobre o nascimento dele em João ou não? Não? Esse talvez não seja muito familiar para vocês. Eu vou ler um pedaço. Nos outros chama nascimento de Jesus. Aqui, São João chama de prólogo. E aí, nesse prólogo, chama o Verbo Divino. E aí ele fala: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que um filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e verdade. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Mas você vai falar, cadê o nascimento de Jesus? Não tem manjedoura, não tem José nem Maria. Não parece a mesma história? Ou será que é a mesma história? Qual a diferença dos dois evangelhos, onde eles descrevem toda essa história da vinda de Jesus para esse evangelho? Uma perspectiva narrando essa parte do nascimento é uma perspectiva externa. Todos os acontecimentos externos para a vinda do bebê, do menino Jesus. Então nasceu esse bebê e esse bebê tinha essa missão e ele foi sábio, ele cresceu. Mas qual é a perspectiva de João? Deus se manifestou. Deus se fez carne.
nessa perspectiva externa, um bebê humano cheio da presença divina, da conexão com Deus, se manifesta e vive. Mas aqui é uma perspectiva agora não externa, mas interna. Como esse bebê veio aparecer aqui? Deus, o próprio Deus, fez carne. Deus pôs uma roupa de Jesus e veio para cá. Então, uma é a perspectiva absoluta dessa essência, ou dessa presença. E a outra perspectiva é uma perspectiva com outras características. Era um ser divino, mas aqui Deus se fez carne. É absoluto. E para quê? Por que Deus resolveu se fazer de humano? Alguém? Para depois a gente ler na Bíblia? Não. Eu lembrei de um verso da Gita. São dois versos, na verdade, no capítulo 4. Krishna fala: Yada yada hidharmasya glanir bharata abhyutanana dharmasya tadatmanan srujamyaham paritranaya sadhunan vinashaya chadushkrutam dharma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge. Que Krishna fala? Todas as vezes que acontece um declínio no Dharma. Dharma é nosso reto viver, as virtudes, os valores. E acontece um aumento no adharma, a desonestidade, a falsidade, a adharma, as negatividades. O que acontece? Eu venho. É Deus falando. Baixou o Dharma, os princípios, os valores morais, e aumentou o adharma, eu venho. Eu assumo um corpo. E aí, no segundo verso, o que ele fala? Para que eu venho? Paritranaya sadhunam. Para proteger as pessoas de bom caráter, as pessoas que seguem os valores, as pessoas que têm os princípios e estão tentando buscar esse caminho das virtudes. Paritranaya sadhunam vinashayatya dushkrutam. E destruir ou corrigir aqueles que estão no caminho errado, aqueles de ações incorretas, de adharma. Então, para restabelecer o Dharma, as virtudes, os valores, em todas as eras eu venho. É lindo. Naquela época de Jesus, ele precisava restabelecer algo ou não? Algum Dharma? Sim. Sim. Os princípios religiosos, os valores estavam distorcidos. Até mesmo dentro de um caminho religioso, o princípio de Dharma, o princípio não estava mais presente. E isso acontece em todas as épocas. Então, Deus, para direcionar os filhos dele, para direcionar a criação dele de volta para ele, meus filhos, vocês estão andando para o caminho errado. Não é para cá, é para cá. Ele se manifesta, ele se faz carne para nos guiar. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa ou reflete sobre Jesus. Porque se a gente refletir num Jesus que nasceu e foi um ser humano iluminado, ou um ser humano que tinha conexão com Deus, talvez isso vai fazer alguma certa separação comigo. Ele viveu há 2000 anos atrás, eu não vi ele, eu não convivi com ele, eu só leio um pouquinho sobre ele. E se eu perceber só essa perspectiva externa de Jesus, eu também vou criar separatividade, eu vou criar talvez uma compreensão errada dele
eu vou criar confusão e eu vou criar fanatismo. Mas se eu entendo Jesus como a própria manifestação de Deus numa carne, ele vestiu uma roupa de ser humano. Tudo bem, essa forma viveu há 2000 anos atrás, mas essa essência divina chamada Verbo Divino, ela não existe hoje também? Ela não está aqui entre nós? E isso não faz toda a diferença de eu pensar, Jesus viveu há 2000 anos atrás, ele morreu, foi crucificado, ele não está mais? Mas se eu entender, não, esse Verbo Divino, que é o absoluto, vestiu uma roupa de Jesus para guiar, para mudar, para transformar, mas ele está aqui. Isso não muda. Faz toda a diferença. E se eu tivesse essa compreensão, será que eu ia ter uma visão limitada de falar só Jesus existe, só ele salva? Será que essa não é só uma perspectiva de uma conexão com algo externo? Que eu estou olhando somente a capa do Verbo Divino e não estou tentando prestar atenção no Verbo Divino? Eu lembrei de uma história que o John Baba conta. Uma vez ele foi buscar o Gurudev no aeroporto. E aí, o Gurudev já tinha idade e ele estava empurrando o Gurudev na cadeira de roda para chegar até o estacionamento, algum lugar onde estava parado o carro. E aí nisso apareceu um religioso, mas não era um religioso, talvez era um guerreiro. Ele estava com a Bíblia embaixo no braço, mas a Bíblia para ele não era uma escritura, era uma espada para ele sair. E aí quando ele viu um monge saindo de cadeira de roda, ele falou: já achei minha vítima. E aí ele pulou na frente do Gurudev, com o John Baba empurrando a cadeira de roda. E aí ele pulou e deu um grito no meio do aeroporto, apontando para o Gurudev: só Jesus salva! O John Baba falou que começou a tremer já naquela cadeira de roda. E aí sabe o que o Gurudev fez? Ele falou: é verdade! E começou a gritar: viva Jesus! Eu amo Jesus! Só Jesus salva! Acabou a guerra. Ele pôs a Bíblia de novo embaixo do braço, saiu andando. E o Gurudev de lá até o estacionamento ficava gritando: eu amo Jesus! Viva Jesus! Mas qual é a diferença? Um estava percebendo Jesus só como esse Jesus externo, que nasceu há 2000 anos atrás, que nasceu na manjedoura e depois desapareceu. Mas só ele salva. Mas não pode ser essa compreensão. E o Gurudev estava compreendendo Jesus como o Verbo se fez carne. Então ele está entre nós ainda, ele não vai embora. Qual a compreensão que a gente tem? Se eu pensar Jesus só na forma, como ele era, ele tinha esse bigode ou esse cabelo. Algumas pessoas vêm e falam: ah, eu gosto mais de Jesus quando ele tem olho claro. Ah, Jesus, essa outra foto, essa outra foto. Tá bom, a gente pode ficar com isso, não tem problema nenhum. Mas se você só se identificar com isso e esquecer o Verbo Divino, não está funcionando. Porque ele veio para trazer esse ensinamento, ele veio para mostrar o caminho que a gente tem que seguir. E qual é o caminho? Todos os ensinamentos de Jesus ou de qualquer outro mestre. Qual é o ensinamento? Para perceber esse Verbo Divino. Nenhum outro. Para praticar o Dharma, para fazer o bem, para ter uma vida correta, para quê? Para perceber esse Verbo Divino e reconhecê-lo e se identificar com ele. E não é só o Verbo Divino chamado Jesus. Esse Verbo Divino está em nós ou não? Tá ou não? Esse Verbo Divino está em nós. Da mesma maneira com que esse Verbo Divino se manifestou plena e perfeitamente na forma de Jesus, ele também está manifestado em nós. Só que qual a diferença? Alguma diferença ou não?
A diferença é que Jesus, como sendo o Verbo divino, ele era consciente desse o tempo inteiro. Não importa se ele estivesse dormindo, acordado, rindo, ou chorando, ou comendo, ele era o Verbo divino. E nós? Será que a gente tem consciência disso? De que eu sou esse Verbo divino nessa carne? Esse Verbo divino manifestado? Não. E por não saber disso e por viver nessa ignorância, é porque uma forma de Deus plenamente manifestada e consciente tem que vir para mostrar o caminho. Por aqui. Vive dessa maneira e você vai acordar. Então esse Verbo divino, ele deve ser reverenciado e adorado como Jesus. Sim, começa com isso, mas depois percebe que você tem que adorá-lo também dentro de você, que você tem que reconhecê-lo dentro de você, e não só em Jesus. Até quando você vai ficar falando mestre, 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 mas não vai fazer o que eu digo? Esse é o ensinamento. Essa é a celebração do Natal. Ele nasceu nessa forma há alguns séculos atrás. Mas todo dia, o tempo inteiro, ele está nascendo em cada um de nós, em cada respiração. Esse é o convite para a gente celebrar o Natal. Porque se eu esqueço. E não é só os ensinamentos falados, ele viveu pouco tempo. Mas não é só os ensinamentos falados de Jesus. O próprio ato desse nascimento dele também já é um ensinamento para a gente. Como eu faço para perceber esse verbo divino? Como eu faço para celebrar de verdade essa presença de Jesus? E agora a gente pode voltar para a história, a outra. Maria estava grávida, só que tinha o censo. E eles tinham que voltar para uma cidade, para Belém. Lembra que essa história e essa vida aconteceu, mas ela também acontece nas nossas vidas. Porque da mesma maneira que esse verbo divino passou por toda essa história, esse verbo divino está em nós. E através dessa história ele também mostra como deveria ser nossas vidas. Eles viajaram, eles passaram um bom apuro para chegar de onde eles estavam para Belém. Maria já estava quase dando à luz e ela foi numa mula e José foi puxando. Era longe, era frio. E o que significa isso para a gente? Esse caminho do despertar não é assim. É uma jornada, é uma trilha, é uma caminhada. E a gente tem que seguir. Você quer que Jesus nasça na sua vida? As pessoas falam da segunda vinda de Cristo, todo mundo fala. Tem vários adesivos em alguns carros que eu já vi. Em caso de arrebatamento, esse carro vai ficar desgovernado. Porque se Jesus vir, ele vai arrebatar e levar todo mundo que fez o bem, o mal vai arder no inferno e esse carro vai ficar sem controle. Não é essa a segunda vinda. Ele pode vir também, porque Deus pode fazer o que ele quiser. Mas o que é a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo é o nascimento dele em cada um de nós. É a percepção desse verbo divino. E para esse nascimento de Cristo em nós, essa segunda vinda, essa jornada é necessária. E essa jornada não é fácil. Essa jornada da ignorância, da escuridão para a luz, ela é árdua. A gente tem que estar disposto, a gente tem que compreender o que ela significa. A gente tem que compreender o que significa viver na ignorância e tem que compreender o que significa se estabelecer na luz. E aí, depois dessa jornada árdua, eles chegaram na cidade. E ela estava quase dando a luz, e eles foram primeiro bater aonde?
nas pousadas. Primeiro José foi tentar um hotel 5 estrelas, mas não deu certo. Tava tudo lotado, tudo cheio. Não tinha lugar nenhum para eles. Se a gente pensar, a gente está pensando em Jesus nascer em nós. Uma pousada ou um hotel onde eles tentaram, significa o quê? É um local de conforto. É um local de prazer. Você vai ter comida gostosa, você vai ter um banho gostoso, você vai ter. É um prazer, é um local de desfrute. A maioria das pessoas que viajam, elas se preocupam muito com o hotel onde elas vão ficar. Por quê? O quanto de diversão, o quanto de prazer, o quanto de desfrute elas vão ter. E isso não é só não é uma crítica. Vocês estão indo para as férias agora, fala, que esse miserável vem falar esses negócios. Ele quer que eu fique num estábulo agora nas minhas férias de fim de ano. Não. Mas o que significa isso? Se uma pessoa vive somente para os prazeres dos sentidos, se uma pessoa vive somente para ter conforto, prazer de comida e qualquer outro tipo de prazer, se ela só vive para essas coisas, o que acontece? A porta dela está fechada para Jesus. Uma pessoa dessa, ela não pode encontrar essa segunda vinda de Cristo, porque esses prazeres estão sempre levando a gente para onde? Para fora, extroversão. E Jesus não é nessa extroversão. E é por isso que estava fechada a porta. Enquanto esse encontro com Jesus em cada um de nós, enquanto esse encontro com a luz, com esse verbo divino, não for algo prioritário, realmente importante nas nossas vidas, a porta vai estar fechada, ele não pode nascer aqui. E isso é uma atitude na vida. Não quer dizer que você não vai para um hotel ou não vai desfrutar e não vai ter conforto. Mas qual é o seu objetivo na vida? É isso que vai dizer se ele vai nascer ou não em você. E é isso que vai tornar algo prioritário na sua vida. Onde está o seu tesouro? Aí estará seu coração. Você não pode servir dois mestres ao mesmo tempo. Ele falou isso também. Um mestre são os prazeres físicos. E o outro mestre é a essência divina, o verbo divino em você. Honestamente, depois se pergunta, porque esses dias são para reflexão. Qual é o mestre que guia a sua vida? Não quer dizer que você tem que eliminar o outro, mas qual o mestre que guia a sua vida? E por não terem achado nenhum lugar, nenhuma pousada, nenhum hotel, estava tudo fechado, tudo ocupado. Muitas pessoas falam: eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para orar, porque eu sou muito ocupado. Ok, é uma escolha de cada um. Mas entenda onde cada escolha vai te levar. Você foi para um hotel, você foi para um desfrute. Quanto tempo você consegue desfrutar dessas coisas? É tudo temporário. As suas férias vão acabar, mesmo você não querendo. Seu almoço vai acabar. Todos os desfrutes acabam. Os desejos não acabam. Os desfrutem trazem mais desejos e mais introversão. Onde eu quero? Quem é o meu mestre? E aí, onde eles foram achar lugar? Num estábulo. Qual a diferença entre um estábulo e um hotel? Conforto. Não tem muito conforto. Deve ser aberto, frio. Não só isso. Tem animais também. Não deve cheirar muito bem. Foi lá que ele nasceu. E o que significa isso?
Humildade. Você não tem que morar num lugar onde que cheira mal ou trazer animais para sua casa. Mas significa humildade. Se a gente não tiver humildade na vida, como você vai receber Jesus? Não, é impossível, ele não pode nascer. Humildade. E na verdade, ou essa pousada, ou esse hotel, ou esse estábulo, eles não são algo fora de nós, é a nossa própria vida. Ou a sua vida é um hotel, que significa buscar sempre conforto, luxo, prazer dos sentidos, ou a sua vida é um estábulo, que significa simplicidade, que significa humildade. E onde Jesus escolheu nascer, o Verbo divino escolheu nascer? Na humildade, na simplicidade. Será que não é um ensinamento para a gente? E nesse estábulo tinham alguns grupos de seres. Tinham os animais. No seu estábulo tem animais ou não? Tem? No estábulo da sua vida tem animais ou não? Animais significam nossas qualidades animais. Quais são? Raiva é uma qualidade animal ou não? É. Medo é uma qualidade animal? É. Os mestres falam que tem algumas semelhanças entre o homem e o animal. E eles falam que prioritariamente são quatro. Alguma sugestão ou não? Hã? Sim, mas o instinto se reflete em quatro coisas principais. Primeiro, comer. Comer. Segunda, dormir. Terceira, procriar. E quarta, ter medo. Então, se eu vivo baseado nessas quatro coisas, se eu vivo só para comer, dormir e procriar, o quarto vai ser um reflexo. Eu vou estar sempre com medo e eu vou parar no estábulo, mas não como o verbo divino, como o bichinho do estábulo. Então, as qualidades animais estão presentes no estábulo da nossa vida. E elas são inferiores. Uma pessoa que vive com raiva, com ego, com medo, com arrogância, com orgulho, é uma qualidade animal inferior. E é por isso que nesse estábulo, onde Jesus nasceu, junto com os animais, quem estavam? Tinha alguém que cuidava dos animais? Hã? Os pastores. Eles estavam, eles estavam lá. E o que significa os pastores? Significa que você precisa controlar e disciplinar suas qualidades animais. Eles estão lá. Não dá para você eliminá-los de uma hora para outra. Mas você precisa controlá-los. Você precisa vigiar, orar e vigiar. Você sabe quando a serpente do seu ego vai sair para dar um bote em alguém? Controla. Você sabe quando a sua raiva divina vai sair queimando todo mundo? Controla. Isso é o pastor naquele presépio. Disciplina suas qualidades. Disciplina os seus sentidos. O Gurudev falava, as qualidades animais, uma vez a mãe do Gurudev morava com ele no ashram. E aí chegaram umas outras pessoas e começaram a elogiar o Gurudev para a mãe dele. Nossa, o seu filho é livre de qualquer negatividade, ele não tem nenhuma impureza, ele só tem. Aí ela falou: não é verdade. Ele está cheio de sujeira aí. Ele estava ouvindo. Ele está cheio de negatividade, só que a diferença é que ele tem controle completo sobre elas.
Ele pôs todos isso numa jaula e está lá trancado. Qual é o nosso controle? A gente tem controle sobre essas qualidades ou essas qualidades controlam nossas vidas? Então, os pastores significam isso. Eles estão sob controle. Eu estou cuidando deles. Tinha os humanos, que eram a mãe e o pai, Maria e José. E tinha o... Hum? Os reis magos chegaram um pouco depois. Mas tinha Jesus, o Verbo divino. Os animais significam nossas qualidades animais, na nossa natureza mais inferior. Os humanos é nossa natureza intermediária. E o divino, nossa natureza superior e verdadeira. Onde eu tenho que chegar? Essa é a evolução humana. De uma vida animal baseada nessas quatro qualidades, ou sendo dominado pelas qualidades inferiores, com controle, com disciplina, com atenção, ser um bom ser humano. Mas mesmo sendo um bom ser humano, não é o fim da nossa jornada, não é o suficiente. De um bom ser humano eu tenho que ser um ser divino. E esse é o nascimento de Jesus em nós. Não é só celebrar o Natal, é celebrar o Natal de verdade. Jesus estava sendo ameaçado quando ao Herodes sobre desse negócio, dessa história toda. E o que ele tentou fazer? Matar Jesus. Ele deu um decreto para matar todas as crianças de até 2 anos. Todas. E ainda assim não conseguiu encontrar Jesus. Quem é esse personagem nas nossas vidas? É o ego. O ego. Essa é a nossa luta. Essa é a mudança da qualidade animal para a qualidade humana e depois para divino. Nível, a intensidade do ego influenciando e presente nas nossas vidas. Herodes estava morrendo de medo, porque os reis magos falaram: o rei? Chegou o rei. Falou: o rei sou eu? Como? Ego sempre compara. Ego, ego sempre cria complexos. O ego está sempre com medo. E o medo traz a violência. O medo traz a separação. O ego traz a separação. Porque o ego nasce da ignorância. Então, esse caminho de nascer, Jesus, essa jornada que José e Maria fizeram, e até chegar lá e ele nascer, é o caminho para diminuir nosso ego, para se libertar dessa tirania de Herodes. Nós somos torturados pelo ego. Essas qualidades animais são reflexo do ego. Mas será que a gente quer mudar ou quer viver dessa maneira? Isso é Natal. Isso é o nascimento de Cristo. Sim, a gente tem que celebrar e fazer ceia, encontrar as pessoas que a gente ama e mas se a gente não fizer essa mudança interna, mais um Natal passou? Eu mudei. Natal é para a gente refletir em nós mesmos. Algo eu mudei. Jesus vindo e ensinando e trazendo essa mensagem trouxe mudança na minha vida? Ou só são passagens bonitas que me inspiram, eu escuto e deixo para lá? Será que o verbo vai ter que se vestir de novo para falar de novo? E se isso está vindo até os nossos ouvidos, ao nosso coração,
Será que não é uma mensagem direta de Deus para a gente? Será que não é uma oportunidade maravilhosa de mudança e de desfrutar da nossa natureza divina e verdadeira? Será que não é isso o verdadeiro Natal? A gente devia pensar e a gente devia se esforçar, porque os seres humanos são os únicos que podem fazer isso. Da escuridão para a luz, da noite para o dia. Jesus nasceu à noite. Tem um outro verso na Gita. Yanisha sarva bhutanam tasyan jagarti samyami. Yasyan jagrati bhutani sanisha pashyato munehi. Durante a noite, durante o tempo, o período que é noite para todos os seres, o sábio está desperto. Quando todos os seres estão dormindo, quando todos os seres estão acordados, isso é a noite para o sábio. Ou seja, o que significa dia para a maioria das pessoas? Dia é quando a gente está extrovertido, para fora. E enquanto a gente está para fora, enquanto for dia para a nossa natureza extrovertida, Jesus não pode nascer. Ele só pode nascer à noite. Quando é à noite? Quando a gente está introvertido. Quando nossos sentidos estão mais calmos. Quando a sua mente está mais tranquila. E é por isso que ele escolheu a noite. Como está a sua mente? Como estão os seus sentidos? Para onde está a sua atenção o tempo inteiro? Quando a gente traz noite na nossa vida? Quando a gente medita. Quando a gente fecha os olhos para orar. Quando a gente consegue levar nossa atenção para dentro. E aí a gente percebe esse estábulo e essa manjedoura. Ela está dentro de nós. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Esse Verbo divino que viveu entre nós, que se fez carne e que veio para nos guiar, ainda está entre nós e está em nós. Essa respiração em você agora é a presença dele. Esse mesmo ser chamado Jesus, que trouxe esses ensinamentos divinos, também está querendo se manifestar em você agora. Você quer abrir a porta para ele ou não? O que ele pede é para a gente mudar nossas vidas, preparar o caminho para a vinda do Cristo. Preparar a sua vida com um pouco mais de humildade. Com um pouco mais de disciplina. Com uma vida um pouco mais consciente. Preparar a sua vida para essa jornada da divindade. Da animalidade para a humanidade, da humanidade para a divindade. Esse é todo o caminho que a família de Jesus fez até ele nascer. E esse é o caminho que a gente está agora. Quanto eu me dedico nessa jornada espiritual, o quanto realmente eu tento tornar esse momento do Natal uma realidade na minha vida, e não só uma festa passageira.
Quanto ainda vou tolerar essa tirania do ego, de Herodes, o tempo inteiro tentando matar minha divindade, com desejos, com tentações, com distrações, com medo, envenenando a minha vida. Ó Mestre, pela sua graça infinita, eu recebo esses ensinamentos. Mesmo tendo vivido há séculos atrás, a sua mensagem chega até mim. E eu sei que isso é uma mensagem direta para a minha transformação. Por favor, me guia, me ajuda, me ensina, me dá força, para que você possa nascer e permanecer nesse meu presépio da vida. Me ensina a celebrar o Natal. E que depois de aprender, eu possa celebrá-lo em cada respiração, porque elas representam a sua presença em mim. Mas eu continuo ignorando, tão ocupado com os prazeres da vida, tão ocupado com outras prioridades. Me ensina a celebrar, me ensina a viver. Nasce em mim. Ó Deus, se revela. Me deixa entender que esse corpo é só sua roupa. Me ensina a me identificar com quem realmente eu sou, a minha verdadeira essência. Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura. Inclina um pouquinho o seu corpo para frente. Exala. Respiração normal e consciente. Ó Jesus, sua vida foi um exemplo de humildade, de simplicidade, de servir. E a minha vida? Da onde veio tanta arrogância, tanto ego, tanta individualidade? Até mesmo no seu nome eu arrumo confusão, brigas, discórdia. Oh, Mestre, até quando nessa ignorância? Me liberta. Sempre que existe o declínio do Dharma, dos valores e virtudes, você se manifesta. Quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que minha vida está cheia dessas faltas de virtudes, de fraquezas, de erros. Por favor, se manifesta como você prometeu, para direcionar minha vida para o lugar certo. Eu não tenho força para isso. Curvar significa trazer essa humildade. Significa querer esse refúgio. Inala bem lenta, longa e profundamente. Segura, senta. Exale. Respiração normal, consciente. Se essa respiração fosse a sua última respiração, sua vida já estava plena,
Já fizemos essa viagem da animalidade para a divindade? Por que esperar mais? O futuro é incerto, mas essa respiração é certa. E ela é o único momento para a sua transformação. Jesus quer nascer agora. Leva a sua atenção para dentro. Observa um pouquinho esse espaço interior. Medita um pouquinho. Respiração normal e consciente. Ame Jesus, reverencie Jesus. Lembre da história do Natal, mas não esquece do Verbo Divino. Desfruta, mas não esquece também que esse Verbo Divino está manifestado em você, te permitindo viver e fazer tudo. E dessa maneira, sua vida vai ser uma celebração. Abre as portas para o nascimento de Cristo. Cada respiração é essa oportunidade nova. Tenta. A nossa parte é tentar. Se esforçar. Orando a Deus, orando a Jesus, orando a todos os mestres de luz, de todas as épocas, de todos os caminhos, para que nos abençoe, que a gente possa ter esse despertar, compreender a realidade e o objetivo dessa vida e viver de acordo. Que a gente tenha força, compreensão para aplicar esses ensinamentos tão divinos e puros de Jesus nas nossas vidas e chegar onde Ele quer que a gente chegue, nesse estado de percepção de união eterna com Deus. Enquanto isso, a gente não pode, não deve parar. Agradecendo a presença de todos, tentando me lembrar essa presença divina em todos, eu me inclino com gratidão. Om. Amém.